hoje no Câmara Entrevista é dia de falar de agroecologia. Participa com a gente a professora Camila Karen Reis Barbosa, engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, docente na UNA Pouso Alegre e também diretora de atendimento e acervo do CREA Minas Gerais. Seja bem-vinda, professora Camila. Muito obrigada. Bom, Camila, o que é agroecologia? Bom, a agroecologia, embora possa parecer, né, a princípio, que é um sistema de cultivo, né, eu considero que ele vai muito além disso, né, uma ciência que estuda, de fato, a agricultura, usando fundamentos da ecologia, mas ela alcança, né, dimensões ali além da dimensão ecológica, né? A gente consegue atingir parâmetros sociais, políticos, culturais e éticos, que sem eles, né, sem essa visão holística, a gente não tem, de fato, a aplicação da agroecologia. E qual que é a vantagem do uso da agroecologia para o equilíbrio do meio ambiente? Talvez o termo que mais defina a agroecologia, se a gente tivesse que escolher um termo para definição, para resumo do que seja, de fato, a agroecologia, fosse sustentabilidade. Tá? Então, a sustentabilidade, né, é que vai promover todos os benefícios ali para o produtor, por exemplo. Então, existe uma independência, depois de implementado, né, um cultivo agroecológico, ele independe de insumos externos à propriedade. Então, a sustentabilidade, né, que é aquela característica que faz dessas terras, dessa propriedade agrícola, ser produtiva com o passar dos anos e continuar produtiva para os nossos descendentes, né? Essa característica ela só é alcançada quando você reduz essa dependência, né? Então, a independência a inseticidas, a fungicidas, a herbicidas, né? O uso de outras substâncias como insumos mesmo, né? E substâncias internas à propriedade. São resíduos agrícolas, tudo isso, né, contribui para esse alcance do equilíbrio ecológico desse agroecossistema. Então, eu quero, né, que eu estou saindo ali de uma monocultura, eu quero uma maior biodiversidade, e essa maior biodiversidade nesse agroecossistema vai favorecer a competição natural entre as pragas, fazendo com que as pragas não surjam de modo a causar dano econômico ao produtor. Então, existe um equilíbrio maior que é alcançado e que faz, né, dessa produção mais tolerante, mais resistente a intempéries ambientais, climáticas e outras situações que possam causar queda, né, de rendimento. Tá. E o produtor rural, Camila, que já produz em um sistema convencional, ele pode migrar para o sistema de produção agroecológico? Sim, existem alguns passos, nada pode ser feito de uma hora para outra, e o primeiro passo é ele aumentar a eficiência do uso daqueles insumos que ele já utiliza no sistema convencional. Então, ele aumentando a eficiência do uso da água, aumentando a proteção ao solo, aumentando a eficiência do inseticida, do fungicida, do herbicida, esse seria o primeiro passo. Como que ele consegue fazer isso? Se ele adota, por exemplo, sistema de plantio direto, ele tem ali uma palhada que aumenta a ciclagem de nutrientes, então ele é menos dependente de adubos, então o adubo dele, né, associado ali à ciclagem natural dos nutrientes no solo, vai ter uma eficiência maior. O uso do inseticida, né, é mais eficiente. Então, o primeiro passo seria o aumento dessa eficiência. A agricultura de precisão também é uma prática que ajuda muito nesse primeiro passo de transição. E o segundo passo, que talvez os produtores sejam mais resistentes, é a substituição desses insumos. Então, primeiro eu reduzo a quantidade. Depois, o que eu viso
é substituí-los completamente. Então, o uso de extratos vegetais, óleos essenciais para atuação como fungicidas e inseticidas, por exemplo, uso de produtos biológicos, sejam eles bactérias fixadoras de nitrogênio no solo ou inimigos naturais, predadores, né? Tudo isso, né, como forma de substituição daqueles insumos que tradicionalmente são usados, constituem o segundo passo para uma transição agroecológica. E aí os passos subsequentes seriam relacionados ao mercado. Como que o produtor vai conquistar aquele mercado para ter ali um fluxo de produto, né? Uma produção que não seja interrompida. Ele produz, ele vende e ele produz novamente, ele vende, e que talvez também constitua um dos maiores desafios que ele vai ter mais para frente. Agora, para fazer, né, essa migração, quais seriam os maiores desafios? Acabei adiantando esse, né, que seria a conquista do mercado. Uhum. Quando esse produtor, é muito mais fácil um produtor familiar produzir de forma agroecológica, mesmo porque a agroecologia ela visa ali o aumento da biodiversidade, e esse aumento da biodiversidade dá trabalho. O mercado é difícil de ser conquistado quando ele se associa com outros produtores que produzem de maneira agroecológica. Essa associação pode conseguir alcançar um mercado maior. E o segundo desafio que eu citaria é a mão de obra. A gente sabe como é difícil conseguir a mão de obra hoje no campo, e a agroecologia, ela sim dá mais trabalho, ela é mais trabalhosa, ela é mais rentável, mas ela dá mais trabalho. Uhum. E como que é essa realidade da agroecologia aqui na nossa região, Camila? A gente encontra muitos produtores que produzem de forma agroecológica. Eu conheço, por exemplo, produtores de morango, que às vezes a intenção é migrar para o sistema orgânico. Existe algumas diferenças entre o sistema orgânico e o agroecológico. Muitas das vezes o objetivo é migrar para o sistema orgânico, mas começam ali pelo sistema agroecológico, que eu considero mais complexo, mas que a transição é mais fácil de ser feita. Então, existem alguns produtores de morango de forma agroecológica, as grandes culturas são ainda um desafio, não é todo produtor disposto a fazer essa transição, o que a gente observa é mais no hortifruti mesmo. Bom, então a gente vai acompanhar agora uma reportagem feita pelo Embrapa, para você saber na prática aí como é que funciona a agroecologia. O Sistema Integrado de Produção Agroecológica, mais conhecido como Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47, foi criado em 1993. É uma parceria entre a Embrapa, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Pesagro Rio. Localizada em Seropédica, na Baixada Fluminense, a fazendinha tem 70 hectares de área, destinados à pesquisa, ao ensino e à transferência de tecnologias em agricultura orgânica. As experiências científicas realizadas na fazendinha visam o desenvolvimento de sistemas de produção diversificados, integrando a pecuária e cultivos variados sem o uso de substâncias sintéticas, como os agrotóxicos, por exemplo. Além disso, funciona como uma unidade de produção agrícola, onde a reciclagem dos resíduos vegetais e animais é intensamente praticada, o que contribui para a redução da dependência de insumos externos e favorece a sustentabilidade agrícola. Nós temos construído a fazendinha tendo como base 3 alicerces. O primeiro é a integração entre a produção animal e produção vegetal, que geram produtos e um excedente, que são os estercos utilizados na fertilização das áreas de cultivo. O segundo alicerce, ele é baseado na diversificação de cultivos, onde nós aproveitamos a agrobiodiversidade como uma estratégia, inclusive,
para minimizar os problemas relacionados ao ataque de pragas e doenças. E o terceiro alicerce, ele está relacionado à gestão do nitrogênio dentro de unidades de produção orgânica. E para isso nós fazemos uso do processo de fixação biológica de nitrogênio, principalmente a partir do uso de plantas de cobertura de solo, da família das leguminosas, que são os adubos verdes. Na fazendinha são cultivadas cerca de 50 espécies vegetais. O destaque é a produção de hortaliças, mas também são produzidos grãos, cereais e espécies forrageiras. Tudo é cultivado obedecendo os princípios e normas técnicas vigentes na agricultura orgânica. Em meio à paisagem, encontramos áreas de refúgio da fauna, interligadas por um corredor ecológico com espécies arbóreas da Mata Atlântica e exóticas. No curral, o rebanho bovino leiteiro, além de diversificar a oferta de produtos, fornece adubo orgânico isento de contaminantes químicos para a fertilização das lavouras e também para o cultivo de minhocas, que geram o humus, que faz parte do substrato usado na produção de mudas. Na lavoura, o controle de pragas e doenças baseia-se em estratégias que mantenham o equilíbrio entre os agentes causadores desses problemas e seus inimigos naturais. Aqui na fazendinha, nós utilizamos estratégias para manter as pragas e os agentes de doença em equilíbrio, através de medidas como biodiversidade vegetal, né? Ou seja, cultivos diversificados, através de utilização de flores que atraiam inimigos naturais para mantê-los dentro do sistema, para contribuir nesse controle, através do incremento constante de matéria orgânica nos solos, para que essa vida do solo contribua também para o controle dos agentes de doença, também pragas de solo. Ou seja, um conjunto de estratégias que nós consigamos manter o sistema em equilíbrio. Quando esse sistema não funciona, nós lançamos mão de estratégias de controle utilizando agentes de biocontrole, como fungos que controlam insetos, fungos que controlam outros fungos, através de caudas, tipo cauda bordaleza, cauda sufocáustica, que podem servir para controlar agentes de doença ou mesmo controlar algumas pragas. As pesquisas realizadas na fazendinha podem ser divididas em 8 linhas temáticas. Manejo ecológico do solo, com destaque para a adubação verde, a adubação orgânica e o uso de coberturas vegetais vivas e mortas. Vermicompostagem e compostagem, onde são utilizadas apenas matérias-primas de origem vegetal. Produção orgânica de mudas, que utiliza o substrato desenvolvido na própria fazendinha. Eficiência do uso da água de irrigação, que envolve o aproveitamento da água das chuvas e das energias solar e eólica. Produção orgânica de hortaliças e café, com ênfase em técnicas de manejo e validação de cultivares. Manejo ecológico de pragas e doenças, por meio do controle biológico e do uso de caudas e extratos alternativos. Sistemas agroflorestais e produção orgânica de leite, com ênfase em alternativas de manejo sanitário e nutricional, como a aplicação de terapia homeopática. A fazendinha é uma espécie de laboratório vivo, onde são realizadas pesquisas e também trabalhos experimentais de estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Em 20 anos, já foram produzidas dezenas de artigos técnicos científicos e aqui, no Centro de Formação em Agroecologia e Agricultura Orgânica, é ministrado desde 2010 o primeiro mestrado profissional em agricultura orgânica do país. A principal importância, ao meu ver, é a possibilidade de você estar trazendo uma demanda do setor produtivo, né, dos produtores orgânicos para as instituições de pesquisa e, ao mesmo tempo, permitindo que todo aquele conhecimento que é gerado no mestrado acadêmico, nos doutorados, sejam traduzidos e levados para o cotidiano dos produtores orgânicos.
Obrigada pela participação, professora Camila. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom, o tema do programa de hoje foi agroecologia. Participou com a gente a professora Camila Karen Reis Barbosa, engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e é docente na UNA Pouso Alegre. E também é diretora de atendimento e acervo do CREA Minas Gerais. Lembrando que esse programa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Pouso Alegre e o Centro Universitário UNA para promover conhecimento ao produtor rural aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Legislativa FM. Até a próxima.